Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma live. Acho que vai ser muito legal. A gente vai ter muito aprendizado nessa, porque eu sempre quis botar os caras de linha de frente, os caras que estão fazendo acontecer dentro das empresas. É muito fácil eu vir aqui falar, o Eric falar, mas aqueles caras que fazem para rodar mesmo, que fazem acontecer, eles normalmente estão lá no dia a dia e a gente acaba não ouvindo, então vai ser um prazerzaço. Caras de muita experiência. Hoje a gente vai estar falando com o Rodrigo Pinto, é o cara que hoje lidera toda a parte de vendas da RD, já liderou do Salesforce, tem uma experiência gigantesca com grandes empresas. O Duda, o Eduardo Martins, é o cara que lidera aqui dentro da Exact a parte de vendas, parte de negócios, né? Os dois lideram essa parte de negócios. E hoje, embaixo do Duda, tem marketing, pré-venda, venda. É a maior área da empresa. O Duda está quase desde o começo com a gente, um cara com experiência em processos pra caramba, já implementou, era o cara de PMO da maior fábrica de iates do Brasil antes de vir para Exact, então é um cara bem processual. Eu acho que ambos estão tendo soluções muito legais nesse momento, estão conseguindo manter o time operando, vendendo, e eu acho que a gente pode aprender muito nessa nosso bate-papo que a gente vai ter agora aqui, tá certo? Vamos ser bem objetivo, a gente vai tentar trazer hacks para vocês, e eu já vou começar logo de saída fazendo perguntas. Gente, vou começar pelo Rodrigo, depois o Duda complementa. Como é que foi essa mudança de home office do dia para a noite? O que teve aí de aprendizados e de coisas que vocês fizeram que assim, putz, por aqui não deu certo, então assim, aprendizado que deu negativo, e as coisas que deram muito certo, a gente fez isso e está dando muito certo. Como é que são esses aprendizados para o pessoal poder utilizar em casa e poder fazer essa transição da melhor maneira possível? Bacana, Théo. Bom, obrigado pela oportunidade, né? Um prazer estar aqui É com verdade, nem vocês. agradeci vocês, obrigado vocês por Imagina. entenderem. Não, mas estamos junto. Cara, a gente decidiu ir para o home office de um dia para o outro, né? Foi numa quinta-feira à noite a gente decidiu, na sexta a gente comunicou, segunda estava todo mundo em home office. Eu acho que a grande preocupação foi com como a gente conseguiria manter a produtividade. É, como a gente tem um processo, acho que muito bem azeitado, também a segunda dúvida era como é que a gente ia fazer esse processo que a gente costuma tirar muito proveito da presença física de todo mundo para treinamento, para conversa, para troca, para roleplay, etc. E a gente teve uma produtividade mantida, em alguns casos até maior. Então, isso foi uma surpresa boa do home office. Eu acho que como boas práticas, a gente implementou para o time de vendas algo que a gente não usava, que o nosso time de engenharia usava, que era o Matrix, né, uma solução open source que está disponível para quem quiser, onde praticamente a gente replicou de uma maneira virtual todos os cenários que as pessoas levantam para falar com alguém. Então, assim, no time de vendas, ou a pessoa levanta para falar com um par, ou ela levanta para falar com o gestor dela, né, ou ela está no one-on-one. Praticamente esses três gestores. Então, a gente criou várias salas e as pessoas entram nas salas para fazer one-on-one, entra para falar com os amigos, entra para falar com o coordenador e assim por diante. Então, acho que isso foi uma boa prática. E eu destacaria também as rotinas que a gente deixou a comunicação mais frequente e mais curta também, para a gente estar sempre se atualizando. E uma rotina de check-in, check-out. Então, até para as pessoas não... A gente começou a ver que tinha muito dado de login no sistema 2 da manhã, 10 da noite, etc., que não faz sentido. Então, a gente pegou e começou a estabelecer uma rotina de check-in, check-out. Então, puta, galera, cheguei 9 da manhã, tô aqui, vou começar, ó, meu dia tá aqui, vai ser isso, isso, isso. Tô finalizando o dia, no final do dia, galera, tô checking out aqui, por hoje é só, tá aqui, vambora. Então, acho que são coisas que eu destacaria, assim, que tem funcionado pra gente. Muito legal, cara, muito legal, bem objetivo. Duda, se puder complementar com o que a gente tem feito aqui na Exact, o que você tem feito na equipe nessa mudança, quais foram os desafios, etc, etc. Claro. Primeiramente, a gente entendeu. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade também de estar participando aqui, contribuindo um pouquinho, tá? E aí, voltando para o tema que a gente estava falando da migração para home office, a gente também teve uma grande preocupação no primeiro momento de entender o seguinte: vamos mandar o pessoal para casa, mas a gente precisa ter uma estrutura mínima de trabalho para que eles em casa se tornem produtivos e para que eles sintam conectividade e segurança com as lideranças também. Então, no primeiro momento, a gente pensou muito em como fazer isso tudo e depois fez os movimentos necessários, né? Tem muitas coisas muito parecidas com o que o Rodrigo compartilhou, que está sendo feito na RD, como uma preocupação muito clara com o estabelecimento de rotinas, né? A manutenção da rotina que existia no escritório, essa rotina ela precisava ir para o home office também. Então, questões de reuniões também diárias, de check-in, check-out, alinhamentos rápidos, isso se tornou, a gente até intensificou esse tipo de reunião.
e sempre tomando muito cuidado com essa questão do tempo de reunião e o quão produtivo está sendo essas reuniões, por conta de, cara, se eu estou tirando a galera da operação para fazer reunião de alinhamento, eles não estão na operação produzindo. Então, tem um desafio muito grande aí de entender o ponto de equilíbrio e de mencionar isso para que essas reuniões sejam produtivas, mas não tirem a produtividade em outras frentes de ação, né? Então, isso foi um desafio legal. Outra coisa muito importante é que eu, desde o primeiro momento, chamei o time de gestão da minha área, então, gerente de marketing, pré-venda e venda, e finalizei o seguinte, cara, com esse distanciamento da equipe para as lideranças, e com o momento de crise, o contexto que a gente está vivendo, muita gente pode desmotivar, motivar, pode ficar em dúvida, pode se sentir um pouco abandonado. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro disponível, precisa estar conectando com esse pessoal, conversas rápidas, de, cara, bom dia, tudo certo? Como é que tá a família? Tranquilo? Beleza, vamos em frente, né? Bom dia, quebra tudo, se precisar me chama. Então, esses cuidados a gente começou a tomar. Uma coisa que a gente sempre teve uma cultura muito forte de processos e dados, então isso acabou facilitando muito a migração para o home office. E porque a gente tinha processos muito bem estabelecidos que facilitavam a manutenção da rotina, né? Então, isso ajudou bastante. E, por outro lado, isso também ajudava demais na gestão, de identificar, quem está conseguindo produzir, quem não está. Então, legal, aquela pessoa ali está com algum tipo de problema. E aí, a partir disso, a gente fazia a conexão mais humana, de entrar em contato, entender, se não através de métricas, mas através de conversa, o que está acontecendo, como é que eu posso te ajudar, o que a gente tem que resolver para a gente poder performar. Mas, assim como o Rodrigo falou, foi muito curioso isso, porque da mesma maneira que a gente já tinha processos muito bem estabelecidos, quando a gente migrou para o home office, a gente viu a oportunidade de melhorar alguns outros processos. É normal, cara, sempre vai ter alguma coisa para evoluir, né? A tecnologia evolui, as pessoas aprendem e evoluem, então os processos vão ter que evoluir também. Então isso está sendo bastante produtivo para a gente também. E por ter uma questão de processo de dados muito forte, a parte de gestão, controle, acabou sendo facilitada, e começou a fazer, inclusive, a gente valorizar alguns recursos que a gente tinha na mão, né? Então, foi mais ou menos nessa linha. Sensacional, gente. Resumindo aqui com algumas dicasinhas que pintaram aí. Reunião de check-in e check-out, acho que todos os dois fizeram. O Matrix eu acho muito legal, eu estava olhando justamente da RD, é um hackzinho gratuito, que você consegue fazer salas de bate-papo e consegue transitar entre elas, acho bem legal. Se fazer presente ao longo do dia, como o Duda falou, né? Então, tentar fazer reuniões também pontuais ao longo do dia e ter processos e controle. Então, assim, ferramentas que possibilitem controle e processo para que isso aconteça da melhor maneira possível e mais replicável possível. Então, 4 hackzinhos aí que surgiram que eu acho que vale bastante a pena. Segunda pergunta, e aí eu vou mudar a ordem agora para a gente ir transitando. Duda, como é que tu está conseguindo fazer com que o pessoal esteja motivado para continuar ligando, motivado para continuar vendendo, que esteja junto? Acho que como é que está sendo esse bloco de motivação que tem sido feito? Tem algumas ações que a Exact ou que a diretoria de negócios está fazendo nesse sentido? Sim. Acho que, trazendo para uma sequência de tempo, assim, de acontecimentos, uma questão que fez muita diferença na nossa equipe foi o movimento da alta direção da empresa. A partir do momento da crise, a gente chamou todo mundo para conversar, alinhar e colocar todo mundo numa mesma página. Então, esse movimento de aproximação e de extrema transparência em relação à crise e em relação a como que a Exact iria enfrentar essa crise, fez total diferença. Então, isso trouxe para a equipe uma noção de realismo, uma identificação clara de que sim, teremos gargalos para trabalhar, para atuar em cima deles e resolver. E isso fortaleceu muito o espírito de equipe, aquela garra que a gente tira nos 47 do segundo tempo para dar aquele gás e superar qualquer tipo de dificuldade. Esse evento, esse encontro das pessoas da Exact, esse alinhamento, trouxe esse espírito de equipe, fez total diferença, tá? Então, um entendimento que a gente passaria por dificuldades, mas que se a gente se unisse, a gente poderia vencer e minimizar os impactos para a gente, para os nossos clientes também, fez total diferença. Um outro entendimento uma outra questão que a gente fez, um realinhamento, seria em relação ao, legal, a Exact tem um propósito, cada um também tem o seu propósito, mas nesse momento de crise, nesse tempo, nesse momento, qual que seria o nosso propósito? Então, a gente fez um realinhamento rápido sobre isso. Então, a gente conseguiu identificar claramente que para as empresas que tivessem condições, a gente conseguiria ajudar muito a fortalecer e enfrentar essa crise. Então, óbvio, aumentando receita, trazendo eficiência operacional. Então, a gente entendeu que a gente poderia ajudar muitas empresas a passar, a superar essa crise e continuar crescendo.
Então, isso se transformou no nosso propósito. A gente sempre teve algo muito parecido como propósito, mas nesse momento isso se tornou ainda mais relevante. Então, a gente conseguiu trazer uma força, uma energia, uma gana da equipe ainda mais robusta. Questões de contato, então, estar em contato direto com a equipe mostra que a gente está preocupado, que a gente está valorizando eles, que a gente quer ajudar eles de alguma maneira, então isso traz reconhecimento, um senso de valorização e uma unidade ainda maior para o time. E eu acho que uma questão também de, como é que eu diria assim, um senso de justiça. Então, a gente conseguindo, com processos muito claros, conseguindo metrificar, entender a produtividade de cada um, entender o que ajuda e o que está atrapalhando cada um nesse momento, cobrar pelo que realmente dá para cobrar, ajudar onde eles precisam de suporte, isso também fez muita diferença para a gente. Então, não cobrança por cobrança, não pressão por pressão, mas um suporte de gestão entendendo onde estavam os gargalos, onde que a gente poderia atuar para otimizar a produtividade, e também o reconhecimento daquele pessoal, como o Rodrigo falou antes, teve algumas performances que às vezes diminuíram um pouquinho, oscilaram até regularizar, mas teve outras que cresceram absurdamente nesse momento de crise. Então essas seriam as primeiras pessoas que a gente entendeu que a gente tinha que se aproximar, reconhecer e reforçar positivamente que aquele é o comportamento que a gente quer, que é somente aquele tipo de atitude que vai nos ajudar a enfrentar e superar essa crise, né? Atuar onde a gente consegue controlar, onde as nossas ações vão conseguir trazer algum tipo de resultado, aceitar o que a gente não consegue mexer e mudar, mas, cara, baixar a cabeça, trabalhar, e só assim é que a gente vai conseguir levantar a cabeça, voltar para fora d'água e respirar após essa crise, né? Sensacional. Para quem me vê anotando aqui, eu estou fazendo as anotações para depois eu poder pontuar, tá? Não é? Estou prestando extrema atenção, estou achando muito legal. Rodrigo, dentro da RD, como é que vocês têm trabalhado essa motivação? Que hackzinhos vocês aprenderam que deram certo? Ou que vocês tentaram fazer e a coisa não andou, vamos dizer assim? Bacana, Theo. Bom, acho que o primeiro... e aí acho que eu gosto muito de tratar toda a situação com muita transparência, né? Então, eu acho que a primeira reação de todo mundo é um medo, né? É uma situação nova para todo mundo e é uma situação que ninguém tem o controle, né? Ninguém sabe quando isso vai acabar, se vai acabar, o que vai mudar depois, etc. Então, eu acho que tratar tudo e essa comunicação com o time com a maior transparência possível, ela está sendo fundamental, né? Então, em que situação que está a empresa, quais são os planos, tem plano de demitir, não tem plano de demitir, se tem, onde está esse plano, cara, tudo de uma maneira super aberta, né? Além disso, acho que como o Duda comentou, a gente deixou todo mundo ciente de que é um momento novo e que todo mundo tem que estar ok com o fato de que nesse momento algumas pessoas vão conseguir dar no máximo, sei lá, 60%, e outras vão conseguir no máximo dar 140%. Então, como um time, a gente precisa dar mais que 100, ou tá mirando dar mais que 100, né? E temos que estar ok com isso. Acho que essa questão de tirar um pouco a pressão, às vezes, que a gente se cobra por um momento novo, no sentido de, poxa, estou em casa, estou com um filho, aí vai entrar alguém na câmera aqui, né? Até a gente estava falando um pouco antes, por favor, não se preocupe, minha esposa trabalha aqui do meu lado, talvez tenha algum ruído, minhas filhas entrem aqui, cara, não tem problema, né? Eu faço call com um cliente, com um parceiro, com um filho no colo, e, cara, incentivo todo mundo trabalha na RD a fazer o mesmo, porque isso é o natural, né? Se eu pensar a natureza, os pais cuidam dos filhos e da família e não se separam, né? Vou pontuar em cima disso que tu falou, inclusive. Depois a gente vai falar sobre isso, mas as vendas estão precisando estar mais empáticas, né? E isso traz, inclusive, empatia, porque tá todo mundo nesse momento em casa, né? Sensacional, super concordo. Sem dúvida. E assim como o Duda falou, a gente setou uma missão, né? Quais são os nossos objetivos durante esse momento, né? Então, e nessa ordem, primeiro, cuidar dos R-Doers e das famílias dos R-Doers, né? Pelo menos dar condição para que os R-Doers possam cuidar das suas famílias, né? Todo mundo tem pai, mãe, pessoas que precisam de uma atenção especial, precisa de uma ajuda, precisa que você vá no mercado, etc. Todo mundo tem que se sentir livre para poder fazer isso. Segundo, ajudar clientes e parceiros a passar por essa situação, né? Eu posso dizer que a RD tem uma posição e uma missão privilegiada nesse momento, porque ajuda o mercado de SMB, ajuda os pequenos empresários a vender mais. Então, é o que todo mundo precisa nesse momento. Então, fazer com que o nosso time tenha a missão de ajudar e impactar na economia do Brasil, ajudar que o pequeno empresário não esteja demitindo, não esteja tirando o filho da escola, não esteja tendo que desligar o negócio deles, pensando em soluções criativas, cara, coloca todo mundo numa postura de protagonismo nessa crise. Ninguém é vítima, né? Na crise fica mais evidente, ou você é parte da solução ou do problema, e todo mundo tem que ser parte da solução aqui.
E em terceira missão nossa aqui, segunda, como eu falei, ajudar clientes e parceiros a passar por isso. Terceira, manter o plano da RD atualizado, on track, e se preparando para capturar as oportunidades que toda crise deixa. Então, estaria esses pontos aqui. Perfeito, perfeito. Eu vou fazer aqui, pontuar algumas coisas, deixa eu só... Oportunidade. Beleza, acho que sinceridade total, acho que foi unânime, né? Todo mundo está trabalhando com, as duas empresas estão trabalhando com isso. Esses dias eu estava conversando com uma empresa que eu mentoro que não queria de jeito nenhum falar a verdade para o time deles. E eu falei, putz, em algum momento você vai ter que falar, e é pior, vai se sentir marido traído, né? Lá na frente, então assim, o esposo traído. Então, assim, cara, seja sincero com o time desde o início. Acho que as duas empresas têm tomado isso como premissa para manter o time motivado. Acho que assim tu deixa, inclusive, o time seguro, né? Porque quando a gente sabe o que vai acontecer, seja o que pode acontecer, seja ruim, seja bom, seja... Pelo menos eu estou seguro de que caminhos podem entrar no meu radar, né? Reafirmar o propósito, acho que os dois falaram muito nisso, e alinhar o discurso desse novo propósito, né? Então, assim, cara, as duas empresas, nós estamos ajudando o mercado, nós temos como ajudar o mercado nesse momento. A RD, putz, eu tenho como fazer com que o mercado do pequeno chame mais atenção e nesse momento não pare. Aí eu tenho como fazer o cara trabalhe em casa, prospecte em casa e chegue até o decisor. Então, esse alinhamento de propósito é sensacional. Ser empático na cobrança, cobrar cobrar como um suporte, não como uma cobrança. O Duda falou disso, eu gosto muito dessa linha. Então, quando for cobrar, entender que nem o Rodrigo falou disso também, alguns podem dar 60%, alguns podem dar 120%, e ser empático nessa variação, vamos dizer assim. Claro, o ruim é o cara que pode dar 60 dando 30, ou o cara que pode dar 140 dando 80. Então, assim, tentar entender dentro desse range, vamos dizer assim. E o Rodrigo falou de uma última coisa, que na Exact a gente fez um comitê vamos dizer assim, um foco de gestão de crise e um foco de oportunidade. E eu concordo muito com isso, assim, as oportunidades elas vão surgir, e aí deixar o time sabendo de algumas dessas oportunidades que podem influenciar. Por exemplo, a gente fala muito para o time, cara, nunca vão se trabalhar tanto em home office, a gente consegue fazer o home office, a gente tem controle, a gente tem processo, tu liga pela ferramenta, tu manda e-mail pela ferramenta, então assim, isso é uma oportunidade para a gente. As vendas vão ficar mais alongadas, você vai ter que fazer um trabalho de triagem, de qualificação muito maior do que você fazia antes, isso para a gente é uma baita oportunidade. Então deixar o time ciente dessas oportunidades é um baita alinhamento para o time também estar motivado. Então assim, achei bem legal também. Indo para o terceiro bloco, e agora eu vou voltar para ti, Rodrigo, ping-pong. A gente está indo super bem, a gente está conseguindo responder de maneira super objetiva. Cara, eu acho que estão hacks bem legais. Quais as principais mudanças que tu tem visto no mercado, assim, comportamento do mercado? Nesse momento é difícil, tudo muda muito rápido, claro, mas coisas que tu já olhou assim, putz, isso aqui, provavelmente o mercado vai ficar, tende a ficar mais receoso, nesse momento tende a soltar. Quais são as hipóteses aí da RD que a RD tem trabalhado? Tá, bom, acho que na RD a gente tem visto se refletir muito o que acho que todo mundo já leu em papers quanto a indústrias, né? Turismo praticamente inexistente nesse momento, e categorias que eram menos relevantes perante outras na RD, como e-commerce, subindo muito em relevância, né? Então, a gente tem identificado esses trends, e acho que o principal hack aqui que eu falo para o time, e para os clientes e para os parceiros, que esse é o pior momento para você não estar falando com o seu cliente, né? Então, a gente escutou muito no começo ali do período de quarentena, etc. Não, peraí, vou postergar, depois eu vejo, etc. Esse é o pior momento para você não estar falando com o seu cliente, porque quando isso começar a retomar, eu não sei se vai durar 1 mês, 2, 5, 10, 1 ano, mas eu tenho certeza que essa crise vai passar, e esse cliente vai continuar confiando em quem estava do lado dele durante a crise. Então, a gente ser empático, tá com o cliente ali, independente do setor, ouvindo as dores, ouvindo e tentando pensar em soluções criativas com ele, mesmo que eu não vá vender nada, o meu intuito aqui não é vender, é ajudar o cliente, pode ser que derive em negócio no futuro. Então, a gente está focado nisso aqui. Show de bola, show de bola. Tive que desmutar aqui. Cara, muito legal. Acho que essa variação de mercados ela é muito interessante. A gente tem conversado muito sobre isso, né, Duda? A gente tem alinhado muito sobre isso, porque
foi uma das principais soluções da Exact, esse monitoramento quase em tempo real dos mercados e dos estados, que está o tempo inteiro. Duda, se tu puder comentar aí como é que tem sido a tua visão sobre isso, se quiser citar alguns mercados que a gente tentou, não deu, ou vice-versa, fica à vontade aí e compartilha com a gente esse conhecimento. Perfeito, perfeito. Então, até conferindo se eu não estou no mute aqui também. Eu acho que sim, essa crise gerou mudanças radicais no comportamento de mercado, e como a gente estava falando antes, foi da noite para o dia. Então, teve um movimento, uma postura de alerta em que todo mundo entrou. E a gente começou a entender que as empresas no mercado elas passaram a se comportar de maneiras diversas, mas basicamente seguindo 3 caminhos principais. Tinham aquelas empresas que, cara, pararam, travaram tudo, fecharam tudo que estava rodando e definiram que adotariam uma postura mais de observar, entender o que ia acontecer para depois entrar em algum tipo de ação. Tiveram empresas que foram equalizando um pouco esse movimento de para, observa, entende e age. Acho que isso foi muito o caminho que tanto a RD quanto a Exact seguiram, né? Que é aquele equilíbrio, né? De, cara, parar, observar para não tomar nenhuma decisão precipitada, mas ao mesmo tempo entendendo que, cara, a tomada de decisão e o timing dessa decisão ia fazer total diferença. E também tiveram empresas que, apesar da crise e apesar de, obviamente, ter oscilado alguma questão de performance, por questão de momento, de estratégia, de mercado, ou de condição de caixa também, elas, cara, vamos tratorar, vamos sentar de sarrafo, vamos continuar trabalhando e vamos identificando as oportunidades e ainda crescendo ainda mais nesse momento, né? Então, a gente tem entendido nas primeiras prospecções que a gente fez que o comportamento do mercado estava indo nessas 3 vertentes, a gente deu um passo atrás e entendeu o seguinte, cara, na hora de entrar em contato com essas empresas que a gente está prospectando, a primeira coisa que a gente tem que entender qual é a direção que eles estão seguindo. E aí, a partir disso, a gente vai conseguir adequar abordagem, oferta de serviços, de produto, argumentação e por aí vai. Então, esse foi um primeiro aprendizado e que a gente conseguiu fazer rápido. Acho que muito em função também da gente conseguir acompanhar ligações, abordagem, entender a reação do lead no outro lado da linha, fazer auditoria disso, identificar quem está conseguindo converter mais e replicar os argumentos e a abordagem em cima de quem está tendo mais dificuldade. Então, isso foi uma primeira coisa que a gente já trabalhou desde o começo. A questão a questão do mercado estar sensível, está mais com um nível de ceticismo, eu não diria nem de ceticismo, mas com receio de fazer qualquer tipo de movimento e investimento, também fez a gente entender que a gente precisava aprofundar ainda mais na realidade do lead, na diferença entre uma empresa e outra. Não é só uma questão de mercado. Tem mercados que estão aquecidos, mas empresas que acabaram de abrir, que não tem investimento, não tem caixa para continuar rodando, ou que acabaram de fazer grandes investimentos em grandes projetos, que o retorno sobre esse investimento é lá na frente. Então, a gente entendeu que cada vez mais a abordagem individualizada, humanizada, entendendo a dificuldade de cada um e entendendo o que a gente pode fazer para ajudar, isso ia fazer total diferença. Como o Rodrigo falou mesmo, né, muitas vezes essa abordagem, a finalidade dela não estava ali em procurar um agendamento ou em procurar uma venda, mas primeiro entender, definir como que a gente poderia ajudar e entregar algum tipo de valor para essas empresas, nem que fosse realmente dicas, orientações, materiais, conteúdos, fazer conexões, então sinalizar, olha, cara, nisso aqui eu não consigo te ajudar, mas eu tenho a RD que pode te ajudar muito bem nisso daqui, nós temos um parceiro aqui de CRM que também pode ajudar mais, né, nesse teu gargalo. Então, a gente começou a gente entendeu muito rápido que o mercado mudou a nossa abordagem, e, cara, isso é engraçado porque isso refletiu diretamente no tempo de ligação, tempo em linha. Então, se eu estou tendo que ser um pouco mais humano, menos direto, absorver ainda mais informações, entender a dor do cara lá do outro lado para daí adequar ainda mais a minha abordagem, isso acabou alongando um pouco o meu tempo em linha, mas que não é um problema. Inicialmente eu fiquei preocupado pensando, vai cair um pouco a produtividade da galera. Mas, cara, o que a gente tem que estar olhando é a conversão final, né, para agendamento ou então para venda, e a gente percebeu que essa abordagem um pouco mais longa, mais humana, com um pouco mais de calma, com mais empatia, por mais que tomasse mais tempo, estava surtindo muito mais resultado. Então, isso foi uma coisa interessante. Esse tempo médio de ligação aumentou aí cerca de 40%, 50%. Mas os resultados estavam vindo, então valia a pena aquele investimento de tempo. Então, isso foi muito legal de ter aprendido também nesse momento de crise. E uma outra questão que a gente trabalhou desde o começo é assim, a equipe de prospecção e a equipe de venda teve um pouco de medo. Como é que eu vou prospectar? Como é que eu vou vender nesse momento? Como é que eu vou chegar ligando para o cara e oferecendo alguma coisa? O pessoal está com receio, não é o momento da gente fazer isso. Então, assim, digamos que nos primeiros
30 minutos de crise, a equipe ficou com esse receio. As primeiras abordagens que não estavam sendo tão humanizadas tiveram essas dificuldades. Então, cara, teve que ser feito esse trabalho de uma engenharia reversa das abordagens, entender o que estava dando mais certo, compartilhar com a equipe motivo de sucesso e motivo de fracasso em algumas abordagens e mostrar para eles que, cara, a gente não tem que parar de oferecer soluções. Até porque essa é a melhor maneira, a maneira que a gente conhece melhor de ajudar essas empresas a superar essas crises. O que a gente tem que entender aqui é, óbvio, adequar nossa abordagem e entender que outras coisas acabam entrando na frente em termos de prioridade. Então, a prioridade é ouvir, a prioridade é ajudar de algum tipo de maneira. E aí, depois, se a gente conseguir transformar isso em negócio, em oportunidade para a empresa, melhor ainda, certo? Então, acho que esse foi o movimento aí que a gente fez desde o começo da crise que ajudou em relação a essas mudanças de mercado. Teve mercados que a gente entendeu que estavam mais aquecidos, mercados que estavam menos aquecidos, mas a grande análise que a gente foi fazendo para projetar, para tentar entender quais mercados estariam mais abertos ou não, foi o entendimento justamente do o que é essa crise, qual foi o impacto da crise na rotina das empresas, o que mudou, é a migração para home office? Legal. Nas vendas, no que impactou? Aonde que é volume de venda que vai aumentar, que vai diminuir, ou é o volume de oportunidade que a gente tem que trabalhar? Então, isso a gente foi fazendo essas análises e entendendo mercados que fossem facilitar o trabalho em home office, que fosse facilitar treinamento de equipe à distância, que fosse acelerar a transformação digital e, por exemplo, a possibilidade de comercializar num marketplace ou num e-commerce, enfim. Então, a gente foi entendendo os impactos, as reações que essa crise ia gerar no mercado e foi focando prioritariamente nesses mercados que a gente já tinha certeza que estavam mais aquecidos. E outros mercados a gente foi pivotando, foi abordando e foi metrificando e entendendo se estava dando certo, não estava dando certo, foi corrigindo o curso da equipe. Então, foi uma questão muito de projetar, mas também de prototipar, validar, entender e corrigir o curso rapidamente. Anotando aqui. Show de bola, teve muita coisa nessa. Olha, eu vou até usar uma analogia rápida que eu estou usando muito, que eu acho que esse momento é como areia movediça, né? Então, assim, as empresas que ficarem paradinhas, elas só vão morrer mais devagar, talvez dê tempo de alguém chegar, talvez não dê, talvez quando alguém chegar, ela já tá tão com o braço preso, com a perna presa, que o cara não consegue mais ajudar, não tem onde botar a corda, não tem onde puxar ela e tirar da areia movediça. Então, assim, tem aquele cara que tá desesperado, fazendo tudo quanto é movimento, vai morrer rápido, e tem o cara que vai procurar o cipó, né? Ou vai escutar onde tem barulho e vai começar a berrar para onde tem barulho. E aí eu vou pegar uma coisa que o Duda falou e que eu acho muito legal, é entender o que o mercado oferece nesse momento. Então, assim, se ele oferece algo que está sinérgico com as dores nesse momento, por exemplo, telemedicina, está sinérgico? Claro que está. Então, assim, o cara trabalha com redução de custos sobre os impostos, está sinérgico? Claro que está. Então, assim, o que está sinérgico com o que as empresas estão vivendo nesse momento? Se a gente entender isso, a gente vai entender quais os mercados que estão legais. Eu gostei muito desse ponto. E gostei muito do ponto de prototipar também, então a gente entender os mercados. O Rodrigo falou muito sobre essas categorias que às vezes eram menos relevantes dentro do teu portfólio, mas que você já conhece, tem algum conhecimento, elas começam a ganhar relevância dentro do teu portfólio. Então, às vezes, você não precisa achar uma nova categoria. Às vezes existem categorias que já estão lá dentro, que eram menos fortes, vamos dizer assim, dentro do teu portfólio, que você pode explorar lá na venda. É muito mais fácil vender se você já tem algum domínio, eu concordo muito. Pensar em gerar valor na negociação, o Rodrigo falou muito disso, plantar durante a negociação também, né? Que você vai poder colher ali na frente, sensacional, o Duda complementou, dizendo para trabalhar na especificidade de cada um. É legal você entender o mercado, mas depois você precisa ser cada vez mais específico. Mapear o comportamento das empresas perante a crise. Então, logo na primeira abordagem, acho que o Duda trouxe isso, esses 3 principais cenários que ele botou. As abordagens serem máximo de empática possível, e elas vão acabar alongando, inclusive, o timing de conversa, e trabalhar no receio da tua equipe, na resiliência dela, e dizer para eles, cara, você vai ter que ligar mais, você vai tomar mais não, você vai ter que entrar mais em contato, vai ficar mais difícil, mas você tem que trabalhar, você tem que focar, você tem que conseguir fazer isso. Eu acho que são alguns dos pontos que foram traçados aqui, e eu queria aproveitar que o Duda acabou já até pincelando alguma coisinha sobre abordagens, e depois eu acho que ele pode complementar mais ainda, sobre abordagens de pré-prospecção, hacks de prospecção, e eu queria pedir para o Rodrigo
Rodrigo, se a gente tem participante especial também, se ela quiser falar sobre hacks de prospecção também, tá super aberto o microfone. Que linda que ela é, cara. Parabéns, tá? Parabéns. Acho que Imagina, cara, obrigado. Esse equilíbrio entre vida profissional e pessoal é fundamental, assim. É linda ela. Parabéns. Obrigado. Eu queria trazer assim, o que tiveram de mudanças na prospecção, durante a prospecção dos clientes, durante a primeira abordagem com esses clientes. Eu sei que vocês derivam muito de passivo, mas mesmo assim tem uma abordagem que provavelmente está diferente, provavelmente vocês têm alguns hackzinhos. Como é que está isso? O que vocês mudaram? O que vocês têm tentado pivotar nesse momento? Tem alguma diferença mais de discurso, de workflow? Como é que estão essas diferenças? Uhum. Bacana. Acho que o primeiro aprendizado que eu posso trazer foi, eu acho que o alinhamento de expectativa, ela começa, no nosso caso, que a gente trabalha praticamente em inbound puro, ele começa lá na geração de conteúdo. Então, a gente começou a analisar quais conteúdos estavam convertendo mais, quais não estavam. E um aprendizado interessante foi que os conteúdos que eram relacionados à Covid, quarentena, esse tipo de coisa, não convertiam. Então, assim, uma hipótese é, cara, eventualmente eu estou atingindo pessoas que estão com medo, estão paralisadas, e em vez de falar de quarentena, Covid, etc., eu tenho que falar de alguma solução. Então, esses conteúdos, eles converteram mais. No processo de vendas em si, eu acho que não foge, a gente não separa o time por indústria ou por abordagem, a gente em alguns casos separa por ICP, né? Então, que tipo de cliente, etc. E aonde esse cliente está na jornada. Então, se esse cliente está mais antes na jornada, ele é um lead scoring ali que eu estou abordando ele, eu tenho uma abordagem específica para ele, e se ele andou um pouquinho no funil, é um HR, eu tenho uma outra abordagem para ele. Então, a gente faz a divisão dessa maneira. E acho que dentro do time de vendas, ele não foge de ser, a gente precisa ser mais empático e mais criativo para provar que essa solução seja suficiente para fazer o cliente mover e tomar a decisão num tempo que tudo indica para ele, né, como você falou, ficar na areia movediça ali, esperando alguma coisa acontecer. Perfeito, cara. Eu gostei muito de uma coisa que você trouxe. Eu acho que tá muito sinérgico. Eu estava conversando muito nessas gravações e tal que a gente tem feito. Eu estava conversando muito com alguns dos entrevistados, um deles o Ricardo Voz, e aí ele falou muito sobre, cara, você tem como fazer que a pessoa pense no problema, pense na solução. É simples. É só você não falar sobre o problema, ele ser pano de fundo, né? Então, assim, você não tem um. Ele até trouxe o exemplo ele falou que os enredos nem sempre são tão claros o mote principal do enredo, né? Por exemplo, qual é o mote principal do Titanic? Ele falou, né? Então, assim, aí você fica, quem é a figura principal do Titanic? Aí você fala que é o navio, que é o Jack, que é a Rose, e fala, não, é o colar, né? Então, assim, o grande ponto do Titanic é o colar. Eles foram procurar o colar, no meio, no um quarto do filme, ela tá desenhando com o colar, depois ele é preso por causa do colar, depois ele, lá no final, ela joga o colar, então tudo desenvolve o enredo todo a parte do colar, mas você não tá pensando, o colar, aquilo é um pano de fundo. Então, o Covid, ele pode ser o colar nessa história, né? Então, assim, você não precisa necessariamente falar, e aí, inclusive, ele falou, cara, esse evento todo que tá acontecendo aqui, a gente está trazendo hacks de como fazer as coisas acontecerem. Não necessariamente a gente está falando o tempo inteiro sobre o Covid. Ele está, muitas vezes, como um pano de fundo das coisas que a gente tem conseguido mudar e a gente tem conseguido fazer em termos de adaptação e etc. E eu concordo muito com isso, assim. E esse dado da RD corrobora com isso. As pessoas não querem ouvir necessariamente Covid. Elas querem ouvir solução para esse momento de Covid. Então, ele é um pano de fundo, ele é uma coisa que a gente não pode negar que ela está acontecendo, mas você não vai despertar a atenção das pessoas falando assim, o Covid agora. Não, você vai despertar falando não pare, adapte, falando alguma coisa, alguma mensagem que seja a partir daquilo ali. Então, eu achei genial e legal esse dado, porque ele também reflete não só no inbound, mas ele reflete em todas as abordagens que a gente tiver. Se a gente colocar o Covid como ator principal, a gente está ferrado. Então, assim, ele é o pano de fundo principal, ele é o mote, mas ele não é o ator principal.
A análise da mudança da conversão de conteúdos eu achei sensacional também, muito bom olhar para o que está convertendo e poder adaptar isso, e até isso faz com que teu discurso nas vendas mude, porque isso fica muito mais fácil. O que as pessoas estão buscando, né? Hoje, provavelmente a busca caiu muito, as buscas em geral, mas isso é natural, porque as pessoas têm outros... a gente está naquele período de luto que a gente estava falando, né? Então, assim, ele é um período onde você busca pouca coisa nova, mas é legal a gente entender o que está sendo buscado, e isso é genial também. E mais empático e criativo, como o Duda tinha colocado também. Duda, se você quiser complementar com alguns hackzinhos na prospecção, que você ainda não falou e que estejam surtindo efeito, fica à vontade também, por favor. Claro. Primeiro, eu queria reforçar até, complementar a fala que eu trouxe antes, que era em relação a um pouco do receio da equipe, de como abordar, o que levar para o mercado, e como que as pessoas e as empresas iam lidar com essa abordagem. Acho que tem uma coisa que vale a pena muito reforçar aqui, que a gente destacou muito as nossas forças. Então, a gente entendeu muito bem como que a gente poderia ajudar as empresas a enfrentar essa crise. Mas, acima de tudo, a gente também destacou muito as nossas forças para a nossa própria equipe, né? Então, não foi um movimento de entender as nossas forças e levar para fora, mas entender ainda mais as nossas forças e reforçar ainda mais para a nossa equipe o como que a gente poderia ajudar, o quanto que a gente poderia ajudar o mercado a superar essas crises. E isso também trouxe muita confiança e muita tranquilidade para o pessoal trabalhar, tá? Em relação ao que vocês estavam falando agora, aqui eu linkei aqui com um posicionamento de, cara, a gente entender o que de fato vai ser produtivo para enfrentar e superar essa crise. Então, uma postura pessimista, uma postura do medo, uma postura de focar no problema e não na causa e em soluções, ela não vai levar a gente para frente, ela vai fazer a gente paralisar, vai fazer a gente sofrer ainda mais com a crise. Então, estimular que as pessoas tragam soluções, que as pessoas ajam onde de fato elas conseguem agir, que elas se preocupem com o que elas podem colocar o dedo lá e mudar. Isso fez muita diferença para a nossa equipe. Então, casando com o que vocês estavam falando, por exemplo, sobre temas de conteúdos, de não falar sobre Covid, mas falar como que a gente vai poder trabalhar em home office, quais são as soluções que a gente tem para superar e se adaptar nessas dificuldades, isso faz muita diferença, né, na abordagem, nos conteúdos e no posicionamento das pessoas. Então, eu entendo muito isso, assim, os grandes líderes e as grandes empresas hoje, elas não estão olhando e querendo falar do Covid, problema, dor, dificuldade, mas elas estão entendendo que, cara, eu não posso mexer nisso. Eu não sou infectologista, não vou conseguir trazer uma solução para isso agora, mas eu posso entender as minhas forças e adequar as minhas ferramentas para que eu supere ela e age em cima do que eu realmente consigo agir, né? Então, acho que esse tem que ser o foco. Se a gente ficar mirando um problema que a gente não consegue alcançar e agir em cima dele, cara, a gente fica com medo, sofre de ansiedade, e se não for uma questão de saúde fisiológica, vai ser mental, que a gente vai passar por essa dificuldade. Então, acho que a gente tem que manter positividade, focar em cima do que a gente consegue resolver e enfrentar aí com muita precisão essa crise, tá? Sobre prospecção e hack de prospecção, o que eu falei, né, que o nosso tempo médio de ligação que se transformava em um filtro aplicado ou em um agendamento aumentou um pouco. Então, já tem esse primeiro hack, uma adaptação da abordagem, a utilização de empatia. Uma outra coisa que a gente observou que também foi meio óbvio, né? No começo a gente percebeu que a taxa de conexão entre a gente e um telefone fixo diminuiu muito, então as empresas não estão abertas, as pessoas foram para casa trabalhar. Muitas empresas não têm uma estrutura de TI e não conseguiu levar o sistema de telefonia para casa dos clientes, né, dos funcionários. E, nesse sentido, a gente, graças a Deus, conseguiu fazer. Só quando a gente entendeu que ia ser mais difícil conectar com o pessoal com o telefone fixo, a gente começou a priorizar o telefone celular. Então, antes, por uma questão de organização, e a gente até priorizava muitas vezes o telefone fixo, mesmo que o cara tivesse fornecido um celular para a gente. Tentava o telefone comercial, o telefone fixo, e ia por ali. Hoje, o mercado mudou. O mercado mesmo quer que entre em contato pelo telefone celular, por WhatsApp, por outros canais de comunicação. Então, a gente mudou um pouquinho esses canais de entrada, né? Os canais em que a gente conseguia estabelecer a primeira conexão. A gente também começou a buscar investir muito mais em ações via LinkedIn. Então, a gente otimizou um pouco alguns processos de social selling, está replicando isso para o restante da equipe. Então, a gente tem uma equipe de pré-venda aí hoje com aproximadamente 60 pré-vendedores. A gente tinha algumas pessoas já agindo muito forte com social selling
a gente pegou rapidamente o que estava dando certo ali, começou a compartilhar essas dicas com a equipe, tanto em termos de processo quanto em termos de ferramentas. A gente contratou ferramentas também que nos ajudassem a trazer mais dados de contato, além dos que a gente já tinha. Ao mesmo tempo, a gente também já está otimizando o Spotter para isso também, com muito foco em conseguir alcançar o contato certo, conseguir conectar, porque dali em diante é uma questão mesmo mais de abordagem. Então, isso foi uma coisa que mudou e ajudou bastante. Seriam algumas das principais mudanças assim, que a gente teve, né? Também tivemos aqui que adequar e entender na equipe de geração de leads, na geração de listas de leads, que é a área de LDR. Então, rapidamente, a gente adequou a nossa estratégia de marketing e também a área de LDRs para prospectar esses telefones celulares, prospectar outras fontes de contato, não trazer somente uma oportunidade de contato, mas trazer múltiplos decisores para a gente tentar conectar com algum deles, se um porventura não der certo. Então, foram essas principais mudanças, seriam conseguir alcançar e conectar com pessoas que estavam trabalhando de casa. E também teve um outro detalhe que a gente observou, é que a rotina de home office, ela traz algumas diferenças. Então, a pessoa que antes estava disponível somente das 8 às 9 da manhã, por exemplo, cara, essa pessoa, às vezes, o horário de almoço dela mudou um pouco, o final do expediente dela mudou um pouco, ou o começo. Então, a gente começou a observar também essa questão dos horários, de quando que a gente estava conseguindo conectar com mais assertividade, quando que não, tá? Perfeito, Duda. Botei aqui, cara, aumento de tempo de prospecção, acho que tem muito a ver com a empatia que a gente vinha falando. Telefones fixos, de fato, a gente, dentro da Exact, até nossos clientes, olhando o todo, né? Então, o Duda tá lá nas vendas, a gente tá olhando o todo também. E isso é uma verdade que não é só da Exact, é dos clientes. O telefone fixo, até o middle market, ali, o cara que fatura 40, mais ou menos, ele caiu a conexão, então, assim, caiu os números de conexão, e que o telefone ainda é a melhor conexão disparada, então, ele caindo, a gente tentou achar outra solução, acho bem legal. Comprar uma, né, Duda, que se chamava Luxa, então assim, a gente comprou, tem usado, agora na Exact uma coisa legal é que a gente tentou olhar o que funciona na Exact e botar para os nossos clientes também. Para o Spotter, isso. O social selling também fundamental. A gente tem dois social selling aqui no evento que vão falar. Muito legal. Em termos de estrutura, Rodrigo, eu vou começar contigo e depois vou para o Duda. Em termos de estrutura, deu uma normalizada, eu dei uma porque estava falhando, mas assim, dentro lá do time do Duda também, que ele falou, o LDR, que é essa figura do cara que deixa a lista prontinha para o cara prospectar, elas ganham muita força dentro da Exact também, que o Duda falou, eu achei bem legal. Em termos de estrutura do time, assim, você começou a olhar, tem uma equipe que está ociosa, outra equipe que está sobrecarregada, teve algum tipo de mudança nesse sentido? E depois eu já vou deixar aberto para o Duda já complementar, tá, Duda? Não precisa nem eu fazer a ponte, que eu acho que é nesse sentido, como o meu está falhando um pouquinho, então sim, já vamos, o Rodrigo e o Duda, e vamos nos adaptar aí a essa oscilação que teve na minha internet aqui. É o não pare e adapte na prática, né, Theo? Não, mas no nosso caso, a gente... Não vou falar que a gente teve grandes mudanças, tá, de reposicionamento nesse sentido. Mas eu posso citar, sim, duas. Uma, a gente deslocou uma ajuda maior para o time de CS, principalmente para clientes que estavam naquele momento de, putz, e agora, cancelo, não acho que não faz sentido continuar e tal, para conversar com esses clientes. E um dos deslocamentos que eu fiz, bem mais pontual, foi entender o quanto representava em capacidade e números de pessoas esses segmentos que praticamente definharam, né? Peguei essas pessoas e estou colocando numa iniciativa estratégica que a gente está tocando. Então, eu peguei um capacity que matematicamente estaria sobrando e apliquei numa iniciativa estratégica para a gente capturar mais no campo da oportunidade aqui. Então, eu citaria principalmente essas duas mudanças, mas como a gente já estava falando no começo, nem lembro se a gente já estava no ar, esse plano ele é vivo, né? Então a gente está praticamente olhando dia após dia, não estou exagerando, é diário, né? O que a gente olha, o plano fala, entende onde estão os KPIs versus o que a gente tinha planejado, etc. Se está dentro de qual quadrante, de qual plano que a gente colocou, e a gente tem os planos mapeados para trigar
assim que os cenários forem se materializando. Perfeito. Emendando já, então, né? Então, na verdade, o que a gente fez, né? A gente observou as nossas métricas, identificou os nossos gargalos. No momento em que a crise se instaurou, os gargalos mudaram de lugar, né? Então, o que antes era um desafio já não era mais o principal desafio. E então a gente teve que olhar para a estrutura que a gente tinha montado para vencer desafio A e readequar essa estrutura para vencer o desafio B que estava surgindo naquele momento. E então, o que a gente estava percebendo ali na nossa performance, né? Cara, primeira coisa que a gente entendeu assim, ó, diante dessa crise, vamos parar e pensar aqui. Se diminuir nossa conversão de venda, o que vai acontecer? O que a gente pode fazer para compensar isso? Então, a primeira coisa que a gente entendeu aí é que a gente precisava subir muito o volume de oportunidades que a gente ia colocar na base dos vendedores, qualificadas, obviamente, não ia inflar o funil deles com oportunidades que não fossem dar em nada, mas que a gente precisava subir o volume de oportunidades na base daquele pré-vendedor, para que se porventura a gente tivesse uma queda de conversão de oportunidade para venda, o resultado final não mudasse. Então, eu posso até ter uma queda de conversão de uma etapa para outra, mas o resultado, a meta de vendas e faturamento que eu preciso atingir, não vai mudar diante dessa crise. Muito pelo contrário, inclusive, quanto mais eu puder vender e faturar nesse momento, melhor. Então, a gente rapidamente fez uma adequação precisamos subir o volume de oportunidades para que, se tiver algum desvio de performance na venda, isso acabe sendo compensado e o resultado final seja atingido, né? A gente também entendeu ali que, naquele momento, a gente vinha na Exact, naquele momento, em um movimento de franca expansão, de crescimento acelerado, de tornar a nossa equipe de vendas maior e mais robusta. E o que a gente observou ali? Cara, nesse momento, a gente tem que fazer muito mais resultado com muito menos investimento ou recurso. A gente precisa não olhar mais para aquele movimento de crescimento acelerado, e muitas vezes até na força bruta, e focar muito em eficiência operacional, fazer mais com menos. Então, naquele momento, não fazia sentido eu pegar um vendedor que eu tinha acabado de contratar, que estava em final de treinamento, e colocar as oportunidades na mão daquele cara. Então, ali a gente entendeu que a gente precisava fazer um remanejamento da equipe de vendas. Manter na equipe de vendas somente os top performers, aqueles caras que já estavam rampeados, maturados e que iam conseguir tirar leite de pedra, que iam conseguir vencer e conseguir converter as oportunidades em venda, e eu tenho uma maior chance de sucesso. Mas a gente não podia deixar de continuar o treinamento e desenvolvimento daqueles caras que tinham entrado antes. Ainda, o que a gente observou? Que ali a gente tinha uma boa oportunidade, que cara, se eu preciso concentrar as oportunidades na mão dos vendedores que estão mais rampeados, tá? E eu estou também precisando aumentar o volume de oportunidade, eu vou pegar essa equipe de venda que entrou agora, que ainda não está tão rampeada, eu vou colocar em cima do meu principal gargalo, que é aumentar o volume de oportunidades que eu estou gerando. Então, eu tirei um pouco de recursos da área de vendas e coloquei em cima da área de geração de demandas, geração de oportunidades, o que a gente chama da nossa área de pré-venda. Em questões estratégicas, a gente olhou para a empresa como um todo e entendeu também que era um movimento da gente cuidar muito com a retenção dos clientes. Então, se aproximar cada vez mais dos clientes e por aí vai. Só que a área de atendimento ao cliente, ela estava com um dimensionamento. Diante desse novo cenário, a gente entendeu que aquele dimensionamento já não atenderia mais a demanda. Então, a gente também pegou uma parte dessa equipe de vendas que ainda não estava totalmente rampeada e colocou para atacar essa outra área, né? Colocou para agir em cima de retenção, em cima da aproximação do cliente e tentar trazer soluções que ajudassem esse pessoal a vencer essa crise, tá? Então, basicamente, da área de vendas, eu fiz esses dois movimentos. Levei uma parte da equipe para CS, para atuar em retenção, e uma parte da equipe para pré-venda, para aumentar o volume de oportunidades geradas. Da mesma maneira, na área de LDR, detalhando um pouco mais o que eu fiz, como é que a Exact trabalha, conecta LDR, gera listas de leads, entrega para os pré-vendedores, qualifica esses leads, e entregam para a área de vendas. Como eu precisava subir o volume de oportunidades, e eu também precisava cuidar muito com as oportunidades que eu estava gerando, para que fossem de mercados que estivessem aquecidos diante da crise, a gente redirecionou a área de LDR para mercados que estão mais aquecidos, também aumentou o volume de produção desses LDRs, entendendo que isso ia ajudar a aumentar, no final das contas, o volume de oportunidades geradas. E também pedimos para eles focarem em dados de contatos, em diversos contatos possíveis para entrar nessas empresas, e não só nos telefones fixos e e-mail, mas também procurando telefones celulares e por aí vai. Então, foram as principais mudanças de estrutura de equipe que a gente fez, mas, acima de tudo, acho que o principal que eu quero falar a gente identificou os gargalos
e focou as nossas energias nesses gargalos, né, que pudessem ajudar a gente a reter base de clientes, mas que também pudesse ajudar a gente a trazer mais receita, mais resultado, enfrentar essa crise. E muito legal. E foi muito louco, né, Duda? Quando a gente tinha esse receio da taxa de conversão de venda cair também, e acabou que a taxa de conversão de venda subiu e a taxa de agendamento caiu, né? E aí fez ainda mais sentido aquele nosso movimento de dar força, porque se tornou ainda mais gargalo. Quanto mais eu conseguisse agendar, mais o cara matava lá na ponta, ainda mais se a gente deixasse na mão dos caras sênior. Então foi um movimento Perfeito. realmente que parabéns, foi um movimento muito, muito bacana. A gente fez isso em várias áreas, né? A gente fez isso também para ajudar o CS, e acho que esse é um momento que a gente tem que estar muito próximo do cliente, como o Rodrigo pontuou algumas vezes. A gente pensa muito parecido aqui na Exact. A gente tem liberado funcionalidades, estado muito perto do cliente, feito evento exclusivo para ele, etc, etc. E a gente pegou, por exemplo, times como RH. Meu RH é grande, meu RH tem... Então, assim, eu deixei uma parte para o interno e a outra parte que fazia contratações, que nesse momento eu estou congelado em contratações, né? Não estou demitindo, mas eu não estou contratando. Eu peguei essa parte e eles estão ajudando os clientes que estão precisando trabalhar para ajudar no RH interno, comunicar com os caras que estão em home office, etc. E a gente botou essa galera para estar junto com os clientes ajudando nisso. Então, a gente tem tentado muito que a Exact não seja só para o cliente a ferramenta de prospecção, não que seja só, mas que também ela seja um apoio em vários outros setores, que a gente nem entrava antes. Então, a gente pegou o nosso escritório de contabilidade, por exemplo, que atende a Exact, mais a nossa advogada interna, e botamos para conversar com os clientes sobre as medidas provisórias, como é que eles podem usar as medidas provisórias a favor deles. Então, a ideia é ir muito além do que só aquilo. Agora, nesse momento, é ser um parceiro muito mais que uma ferramenta. Eu acho que as duas empresas estão muito nesse sentido, né? Tentando ajudar o cliente muito de perto. É difícil, são 10 mil no Brasil hoje, né? A Exact tem de usuários, então assim, não é algo pequeno, mas a gente tem tentado estar muito de perto no cliente à medida do possível. Então, eu queria fazer até uma observação, se tu me permitir, em relação ao comentário que fez. Isso foi algo muito curioso que aconteceu, né? No momento do start dessa situação, dessa crise, a gente tinha a agenda dos vendedores preenchida, né, lotada por alguns dias. E essa agenda, a gente teve variação de retenção das reuniões, então aumentou um pouquinho a taxa de no-show. Essas reuniões, muitas delas não tiveram a conversão que a gente imaginava, mas porque foi justamente naquele momento de transição de um cenário certo, estável e com projeção muito segura, para um momento de que ninguém mais sabe para onde ir, ninguém sabe o que vai acontecer, o pessoal perdeu o chão. Então, naquele momento ali, a gente teve gargalos. Mas o interessante foi observar que, daquele dia, digamos, em diante, tudo que era agendado pelos pré-vendedores aumentou a taxa de retenção, né, caiu no show, e aumentou muito a conversão de vendas. E aí a gente foi tentando entender o porquê. E para a gente ficou muito nítido que, a partir do momento que a crise estava clara para todo mundo, que todo mundo sabia o que estava acontecendo, quem passava pela pré-venda e escolhia ir para uma reunião de vendas, tomava uma decisão, estava deliberadamente sinalizando que eu tenho gargalo, eu preciso resolver, eu preciso fazer alguma coisa para vencer as dificuldades que eu tenho hoje. Então, era uma postura muito mais ativa e muito mais de, cara, vamos lá, vamos agir, vamos resolver e vamos continuar crescendo. Então, a gente teve um período de transição em que algumas métricas variaram, mas, em seguida, a gente começou a ter uma taxa de conversão em vendas muito mais altas, porque os leads que estavam indo para reuniões realmente estavam com posicionamento já de, cara, agora, vamos investir, vamos fazer acontecer, senão o bicho vai pegar. E uma das coisas mais interessantes também sobre isso foi a questão da gente ter entendido, então, que o nosso gargalo não seria lá na ponta, no final, mas o gargalo seria na pré-venda, e que a gente precisava crivar ainda mais e ainda melhor os leads que a gente estava qualificando e levando para frente, e nunca foi tão importante, tão relevante essa qualificação, porque, sim, uma boa parte do mercado estava com medo, estava cética e estava segurando as pontas, mal queria conversar, quem dirá ir para uma reunião de venda. Então, ali sim a gente observou um gargalo, a gente ia ter que trabalhar um volume de leads muito maior na pré-venda, porque a conversão de lead trabalhado para oportunidade qualificada e agendada ia diminuir, mas em compensação, o que tivesse qualificado fosse para a área de venda, não ia ter uma queda de conversão, uma mudança em relação ao cenário anterior. E aí o mais legal ainda foi ver que, cara, muito pelo contrário, até aumentou a conversão no final do funil, em virtude dessa qualificação, dessa etapa de crivo, antes de levar para frente essa oportunidade. Então isso foi muito interessante observar.
Eu acho que a própria ida para a reunião acabou se comportando como um crivo, né? Gente, para a gente finalizar, eu queria pedir para o Rodrigo agora, Rodrigo, e na parte de vendas, de apresentação, onde você você provavelmente tem alguns padrões de apresentação, umas formas de apresentação. A gente teve uma entrevista que falou muito sobre storytelling, sobre a gente começar a contar mais histórias e menos produto, mesclar um pouquinho mais a parte emocional e menos a técnica. Vocês têm feito isso? Como é que tem sido isso aí na RD? Uhum. Sim, então, eu particularmente, eu gosto, se a gente puder não usar o produto para vender, no sentido de falar muito do negócio do cliente, da solução, o que ele precisa, etc., e depois entender se o produto tem um fit com aquela solução para a gente avançar, a gente continua fazendo muito essa abordagem. E eu acho que o que ganhou um peso extra ainda, que já tinha um peso grande antes, é a referência de outros clientes, né? Então, principalmente um cliente que fechou agora, no meio da crise, e um outro está indeciso, você põe os dois para conversar, cara, normalmente tem um peso muito grande na hora da venda. Então, recomendaria, além do que o Duda falou, assim, usa bastante referência, porque todo mundo está se falando, todo mundo está carente disso nesse momento, né? Tá ainda mais difícil de achar as pessoas, encontrar, falar. Mas se a gente puder aproveitar isso e juntar todo mundo, eu acho que é uma boa. Sensacional, sensacional. Acho que esse ponto de a gente também sempre teve o produto, ele entrando depois que tu já confirmou que o cara tem a dor, que ele realmente acha que aquele conceito é a solução para a dor dele, e a gente entra com o produto. E cada vez mais agora isso tem que virar uma historinha, né? Isso tem que emocionar, isso tem que. O Kaiowá falou do Pixar, né? Que é ser extremamente relevante, né? Extremamente uma mensagem extremamente forte. Gente, eu ia abrir também, mas a gente está no nosso finalzinho, tá? Duda, você quer complementar um minutinho, alguma coisa de vendas? Ainda dá um minutinho mesmo. Para ser bem rápido, então, né, e objetivo, em relação ao que o Rodrigo falou, perfeito. Entender muito se o conceito e a solução faz sentido para a estratégia da empresa, né? E aí depois, se esse for o caso, entrar no produto, né? E aí, complementando, a dica que eu poderia dar se a gente falou em mudança de cenário, mudança de comportamento, migração para home office, eu acho que mais do que nunca, depois de entender o contexto da empresa e se faz sentido para a estratégia, na hora de falar sobre o produto e destacar os diferenciais dele, focar também muito em, cara, além das tuas dores naturais, necessidades, etc., para esse momento ainda eu tenho esse recurso, essa funcionalidade, essa solução que vai te ajudar a conduzir essa equipe à distância, a se manter próximo, a poder dar feedbacks ricos e justos, que também vão ajudar na motivação da equipe e por aí vai. Mas então destacar daí as funcionalidades da ferramenta, além daquelas que vão atingir as dores da estratégia, do processo do cara, mas também que vão solucionar dores que surgiram nesse momento, nesse contexto de home office. Ser pertencente ao momento, né? Teve uma outra entrevista que eu fiz que a pessoa falou muito sobre isso. A gente tem que pertencer ao momento. Gente, obrigado, foi muito legal, acho que foi muita dica, a gente conseguiu passar por quase todas as perguntas, então assim, faltou só a última dica que a gente acaba, aí quem quiser, entra em contato com o Duda, com o Rodrigo, que eles podem dar essa última dica aí do que foi mais importante nisso tudo, mas eu acho que foi muito legal, a gente conseguiu trazer hacks, trazer coisas práticas, né, e esse é a proposta do evento. Para você que está acompanhando o evento, obrigado, obrigado pela confiança, a gente tem muito conteúdo rico, aproveitem, muito conteúdo se está olhando para a prática e está olhando para essa situação desse momento. Gente, obrigado, Rodrigo, obrigado, Duda, foi sensacional, de verdade, adorei, e é só um preview, porque a gente vai estar junto de novo aí no Startup Summit no fim do ano, ao vivo, aqui em Floripa, a mesma mesa redonda, só que agora sobre outro assunto, espero que não seja mais o assunto que tenha como pano de fundo a crise, que já seja o pano de fundo, seja a retomada, beleza? Valeu, gente, obrigado, grande abraço. Obrigado, galera. Um abração. Olá, eu sou o Exact Spotter e estou aqui para dar mais eficiência e inteligência para o seu time de prospecção. Primeiro, vamos usar uma ferramenta de inbound marketing, comprar uma lista de leads de algum parceiro meu ou importar os dados do seu LinkedIn. Pronto, já podemos ligar para eles. Quer que eu crie atividade para um pré-vendedor ligar em 10 minutos?
Se preferir, podemos criar um fluxo de e-mails primeiro. Você escreve e eu envio, ok? Quando alguém responder, peço para um pré-vendedor ligar. Olá, pré-vendedor, agora é com a gente. Entra no teu playbook de atividades e liga para esses caras. Faz essa pergunta para ele. O que ele respondeu? Então fala isso, acho que ele vai gostar. Com essas informações, vou ver se há possibilidade de compra, beleza? Pelo que vejo, esse cara é muito quente. Avisa ao vendedor que essa é a dor do cliente e esse é o produto ideal para ele. Fala também que esse cara é 70% similar às últimas empresas que ele vendeu. Pronto, já podemos marcar uma reunião. Vou checar a agenda do vendedor, a distância e o trânsito nesse horário. Show, pode marcar. Vou enviar as informações para ele se preparar para a reunião. Fala, gestor. Vamos dar uma olhada na produtividade da equipe? Podemos enviar o valor das bonificações para o financeiro. Também podemos analisar o mercado com base nas respostas recebidas. Que tal monitorar esses dados e enviá-los para o diretor toda semana? Ótimo! O CRM me avisou que fechamos a venda. Mais um cliente que poderemos ajudar. Vamos voltar ao trabalho, que o dia está só começando. ExactSpotter, o software de vendas das empresas que mais crescem no Brasil. Oi pessoal, meu nome é Dinora Constantino, eu sou gestora da Lab Persona Estadão. Eu vim aqui compartilhar com vocês, através desse depoimento, como nós da Lab Persona Estadão conseguimos alcançar e superar as nossas metas de prospecção no mês de abril, mesmo diante de toda a crise. Lab Persona Estadão é uma unidade de negócio que tem como finalidade a produção de conteúdo de marketing para as empresas. Eu vou contextualizar um pouco das nossas metas mensais para que faça sentido o número da superação. Nossa meta, e nós vínhamos atingindo e numa crescente, o número de 20 reuniões realizadas mês. No mês de fevereiro, nós atingimos 37 reuniões realizadas, na qual iniciamos março da forma normal, com todos os processos que sempre utilizávamos. E em meados de março, assim como em todas as empresas, acredito que em sua empresa também, nós nos deparamos com todo o início da pandemia, que fez com que nós precisássemos nos adaptar ao home office, as empresas completamente fechadas para novas parcerias, para novos contatos comerciais. E com isso, nós não só não conseguimos agendar mais reuniões, como todas as que nós já tínhamos agendadas não efetivavam as confirmações. Com isso, no final do mês de março, foi a nossa pior entrega dentro de prospecção, um número total de 19 reuniões realizadas, e isso fez com que nós parássemos, identificássemos os problemas e tivéssemos alguns insights para que realmente isso mudasse e nós conseguíssemos promover um cenário diferente no mês de abril. Eu vou compartilhar aqui com vocês 4 itens que para nós, 4 insights que para nós fizeram todas as diferenças nessa movimentação, na qual eu sei que isso pode mudar de segmento para segmento, a cada empresa tem um comportamento, a cada nicho, com certeza as empresas reagem de uma forma a toda essa situação. Mas o nosso primeiro ponto, e muito importante, foi parar e conseguir identificar quais eram as 19 empresas que estavam abertas em março e que estavam receptivas ao nosso contato. Então nós primeiro miramos as empresas que estavam receptivas, que estavam realmente se movimentando em todo o cenário. O segundo ponto, e também um ponto importante, foi analisar na equipe e fazer algumas movimentações estratégicas para que realmente fizesse sentido uma força-tarefa naquele momento, junto à prospecção, para que nós tivéssemos um número maior de oportunidades comerciais. O terceiro ponto, e tão importante quanto os outros 2, foi mexer no discurso e na abordagem de prospecção. Nós sempre tivemos um discurso persuasivo, comercial, procurando a dor do cliente, e neste momento nós paramos para ter um discurso muito mais empático, se colocando à disposição do cliente,
analisando o cenário que ele passava atualmente e no que fazia sentido o inbound marketing, realmente uma produção de conteúdo de marketing digital para que ele pudesse usar isso como alternativa dentro de todo o cenário atual. O último ponto, nós focamos em social selling, LinkedIn, então nós também começamos a abordar as empresas através dessas redes sociais que trouxeram várias oportunidades, na qual tudo isso fez sentido através da ferramenta Exact Sales, que é a ferramenta de prospecção que nós utilizamos, e ela consegue, de uma forma completamente processual e estratégica, nos trazer todas as informações que nós precisamos, tanto para a movimentação do discurso, dos filtros, das empresas. Então, com certeza, uma grande diferença foi a ferramenta que nos traz toda essa inteligência, que nos consegue trazer uma nova diretriz dentro do cenário que estávamos para termos novas oportunidades. E com isso, no final do mês de março, nós conseguimos essas adequações, essas movimentações de forma rápida e durante o mês de abril nós conseguimos a superação de 61 reuniões realizadas. Sim, a nossa meta eram 20 reuniões, no mês de fevereiro executamos 37 dentro da normalidade e sim, mesmo com todo o cenário apresentado, nós nos movimentamos, identificamos os problemas e não medimos esforços para gerar as soluções. Então é isso que eu venho te motivar. Não pare, adapte, continue. Nós sabemos que existem empresas com oportunidades comerciais. Então vamos mirar essas empresas, vamos realmente nos reestruturar para que faça sentido a gente permanecer e não parar e se adaptar. É isso que eu venho trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau. Até mais.